Olá, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem vos fala é o obreiro Leandro. Eu quero abençoar a tua vida neste momento com uma palavra de Deus em nome de Jesus. Que você possa ser alcançado pela palavra de Deus, a revelação do Espírito Santo em nome de Jesus. Nós temos que crer na palavra, pois a palavra é Deus falando conosco. Muitas pessoas hoje questionam por que Deus não fala comigo, mas às vezes, olha a sua Bíblia, talvez a sua Bíblia se encontra fechada. Nesta pandemia, quantas pessoas deixaram de ler a Bíblia? Quantas pessoas estão perdendo tempo com outras coisas em vez de ler a palavra de Deus? Desse jeito Deus fica calado. A Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas ela é aberta, ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. Amém? Fique à vontade, deixe seu comentário, me siga no canal do Instagram, compartilhe este vídeo em nome de Jesus, vamos alcançar mais almas. Eu não busco aqui seguidores para ter fama, mas eu busco aqui pessoas que querem realmente escutar do verdadeiro Evangelho, para que possamos assim subir para o reino dos céus em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar muito interessante uma coisa aqui, que ontem eu estava lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e aqui na viagem de Paulo aqui, ele passou por Tessalônica e Bereia. E de Tessalônica e Bereia eu separei aqui como sendo duas igrejas, ele trazendo aqui uma palavra de Deus para nós. Amados irmãos, o que eu vou ler aqui é o que está acontecendo hoje em nosso meio. O que vem acontecendo hoje em nosso meio, as heresias, as pessoas começam a pregar, aqueles que pregam a verdade, eles são exclusos, eles são excluídos dos púlpitos. Por quê? Porque as pessoas elas gostam daquilo que enche os olhos, aquilo que enche a carne. Pessoas com as suas campanhas miraculosas, pessoas aí com seus atos proféticos, mas na realidade quando você vai ver, são coisas totalmente fora da palavra de Deus. E quando você vem e fala da palavra de Deus, muitas pessoas te condenam, muitas pessoas te julgam, você se torna um falso profeta, você se torna aquela pessoa arrogante, você se torna ignorante, você se torna aquela pessoa que está falando da carne e não do Espírito. Amados, por que acontece isso? Porque as pessoas estão sendo enganadas com o falso evangelho. Então, amados irmãos, nós devemos entender que o evangelho de Cristo, ele nos faz sofrer sim. Ele nos faz sofrer sim. Por que não vai fazer sofrer? Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu por nós. Os apóstolos sofreram por nós. Os profetas sofreram. Por que sofreram por nós? Porque através deles hoje temos a palavra de Deus. Hoje temos a palavra. Mas as pessoas estão perdendo os princípios bíblicos. As pessoas estão perdendo os princípios com Deus para ter a vida terrena, as coisas e morada na terra. Irmãos, ter algo na terra, ter bens materiais, isso não é pecado desde quando seja lícito. Desde quando você trabalha, comprar um carro, comprar uma casa, juntar dinheiro até ficar milionário. Esse não é problema. O problema é quando o dinheiro te domina. O problema é quando os bens materiais tiram o seu foco de Deus. Ele se torna o seu ídolo. Seu carro, sua casa, sua família se torna o seu ídolo. Então muitas pessoas às vezes não entendem isso. O que eu quero trazer aqui, que Paulo ele passou em Tessalônica e passou também em Bereia. O povo de Tessalônica não aceitou Paulo, não aceitou as palavras de Paulo. O povo de Bereia, já sim, além deles aceitarem a palavra, eles o que faziam? Eles pegavam e examinavam a palavra. Amados irmãos, o que devemos fazer hoje? Você que faz parte de um ministério, irmãos, o pastor que está ali pregando, o pastor de fora, a pastora, o ministro de louvor, irmão, seja quem que for estiver ministrando, tenha a sua Bíblia em mãos. Tenha a sua Bíblia em mãos.
Quando você confia naquilo que a pessoa está falando, eu acredito nisso, você trata ela como verdadeiro, ela é a pessoa verdadeira, ela é um Deus. Você se compara ela até com um Deus, você idolatra aquela pessoa. Então não pode ser dessa forma. Quando você vai para a igreja, pega a tua Bíblia, o pastor vai mandar, abra a tua Bíblia, igual agora eu já te peço, abra a tua Bíblia em Atos capítulo 17, abra aí e você vai ver o que eu vou estar lendo. Talvez a tradução da minha Bíblia seja diferente da sua, mas isso não impede de ler, é a palavra de Deus. O que nos revela a palavra é o Espírito Santo. Então se nós não lermos a palavra, como que o Espírito Santo vai nos revelar? Amados irmãos, isso é tão verídico, é um fato tão verídico que particularmente eu, quando eu estou vendo uma ministração, quando eu escuto algo da parte de Deus, uma pregação, ali, irmãos, dentro daquele versículo, dentro daquele contexto que o pastor está ministrando, irmãos, me vem outra revelação dentro da palavra, em outro versículo. Então nós devemos entender que a Bíblia tem que ser lida. Você não pode deixar a tua Bíblia, de ler a tua Bíblia. Então vamos lá para nós entendermos aqui a igreja de Tessalônica. Quando Paulo foi, Atos capítulo 17. Nós vamos ler até o capítulo 14. É um pouco grande, mas vamos ler, vamos tirar tempo para ler a Bíblia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 17. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns dos irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui, também aqui. Versículo 7. Os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei judeu, outro rei Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação, uma fiança, de Jason e dos demais os soltaram. Do versículo 10 em diante, olha para você ver a diferença de uma igreja que aceita a palavra de Deus. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegaram lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, versículo 11, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Olha para o versículo 13 e 14. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia. Foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. Até o versículo 14. Amém. Glória a Deus.
Amados irmãos, olha para você ver a diferença do povo de Tessalônica, que não aceitaram a palavra, e do povo de Bereia, que aceitaram a palavra. Eu separei aqui alguns tópicos, e isso, irmãos, eu quero trazer para vocês que hoje acontece isso. Hoje o povo se diz, pelo menos aqui no Brasil, se diz que são perseguidos por pregar a verdade. Mentira! Hoje em dia, irmãos, infelizmente não tem essa perseguição, não tem. Não tem, amados irmãos. Olha a perseguição que Paulo e Silas sofreu em Tessalônica. Você acha que tem esta perseguição aqui? Não tem. É claro que quando você prega a verdade, você já não volta naquele lugar mais, mas não quer dizer que está sendo perseguido. Amados irmãos, a perseguição aqui era para matá-los. Assim como Paulo, antes ele percebia os cristãos para matá-los, prendê-los, judiar deles, aqui também Paulo passou a sofrer aquilo que ele fazia. Aleluia! Perseguição, vai lá no Irã, vai lá no Iraque, vai lá na China pregar, vai lá para vocês verem o que é perseguição. Aleluia! As igrejas de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, ela prefere a mentira, ela é religiosa e orgulhosa, ela inveja a unção que Deus deu, quer colocar todos contra você, tem seu próprio Deus e juiz. Isso é a igreja de Tessalônica. Isso está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Hoje os cristãos, os ministérios, os púlpitos estão cheios, muitos estão cheios de mentiras. Estão religiosas e orgulhosas, não aceita que o irmão fala a verdade. Por quê? Porque aqui a doutrina é essa e pronto, acabou. Doutrinas que tem que ver se tem base bíblica ou se a base bíblica me dá o direito de fazer aquilo. Se é realmente contexto e texto, vamos analisar as doutrinas para ver. O orgulho, são totalmente orgulhosos, não aceita aquilo que você fala. Inveja a unção que você tem. Isso é igreja. Aqui aquele povo, no versículo 5, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja. Amados irmãos, isso aqui é uma inveja. Hoje, quando Deus derrama uma unção em você, tem aqueles que têm inveja de você, mas na inveja não é aquilo que você é aquilo que você tem, a unção que Deus te deu. Eles invejam isso. Quer colocar todos contra você. Aí o que acontece? Você é ministro que prega a verdade, como eu disse, não tem aquela perseguição de matar, de destruir, não. Mas uma perseguição aqui em conta, que diz assim, que as pessoas, quando você vai no ministério e prega a verdade, o telefone do outro pastor lá da outra cidade já toca, não chama o fulano, porque o fulano vem para inverter as doutrinas da igreja e acabar. Irmãos, isso acontece. Por isso que eu sempre digo, lugar de profeta não é na terra que mana leite e mel. Lugar de profeta é na cova com os leões, é na fornalha de fogo, é pregar um dia para um rei, para um líder, e assim no outro dia, e no mesmo dia ele ser decapitado. Isso é ser profeta. Profeta é pregar no deserto, aonde você vai na igreja que tem 5, 2, 3 pessoas, não interessa quanto, você vai lá e vai ministrar a palavra. É no deserto. Isso são os profetas. Os profetas não é se preocupar com o que vai acontecer, mas ele vai falar aquilo que Deus mandou. Aleluia. Ter o seu próprio Deus e juiz. Eles aqui, olha para vocês verem, no versículo 7, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. Amados irmãos, nesta época aqui, o que acontece? Uma pessoa que estava na cidade, o rei que era daquela cidade, o rei, ele não aceitava que falasse de outros reis naquela cidade. Ele era o rei, ele manda, ele é o juiz, seja para o bem, seja para o mal, ele é o juiz. Então ele não aceita o decreto, ele não aceita o mandamento, ele não aceita as ordens, ele não aceita falar de outro rei, a não ser ele. A não ser ele.
Isso acontecia. As igrejas de hoje, muitos ministérios, muitas congregações têm o seu próprio Deus, o seu próprio juiz. Eles querem condenar, querem julgar, mas eles estão completamente errados. Aleluia! Irmãos, nós devemos entender o evangelho da graça. Pela graça sois salvos, isso não é dom, não vem de nós, é dom de Deus. Aonde foi dom de Deus nisso? Na cruz do Calvário, pois nós não merecemos o que estamos ganhando. Nós não merecemos um reino que está preparado para nós. Independente, irmão, você pode ser cristão há 1000 anos. Você pode ser cristão, irmão, de morar no monte. Você pode ser cristão, irmão, de ler Bíblia 24, 48, 72 horas. Você pode ficar 1 ano jejuando, mas ainda não nos torna merecedores do céu. Aleluia! Isso é a graça, um favor imerecido. Aleluia! Um favor de Deus para nós, onde Ele deu o Filho dele por amor a nós, e Jesus Cristo em amor por nós, obediente. Aonde? Como obediente? Obediente até morte de cruz. Aleluia! Por que hoje está tão difícil ter um evangelho verdadeiro, sendo que a Bíblia mesma, Jesus é o mesmo antes, o hoje e o eternamente? Por que é tão difícil? Por que é tão complicado os irmãos ler Bíblia para não serem enganados? Tem uma igreja aí, eu não vou ficar citando nomes, porque eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para falar da revelação que a palavra de Deus, que o Espírito Santo vai me dar. Não vim aqui para julgar, condenar nem nada, mas eu vim aqui para dizer, como Paulo disse aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, e ele disse assim, no versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Se você é sincero, amado, pregue a palavra na verdade. Tem uma igreja aí que está tendo toda sexta-feira, sabe o que ela está tendo? Os 7 pontos, o fechamento de corpo. Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. O fechamento de corpo na igreja. Amados irmãos, como que eu vou para a igreja e vai ter um fechamento de corpo? Misericórdia! Nesta mesma igreja, lá se diz a sombra do Altíssimo, mas como que é a sombra do Altíssimo? O líder, que se diz o pastor, que se diz até que estudou teologia, ele fica com as mãos abertas assim, e apaga a luz da igreja, e por trás vem uma luz bem grande, e só ilumina ele, e dá aquela sombra dele, que passa por cima do povo, e ele vai andando assim, e a sombra dele vai passando pelo povo, a sombra do Onipotente. Amados, isso é heresia. Isso é heresia. Nós devemos, irmão, condenar esse tipo de coisa. Para você que prega o evangelho, tem que condenar. Porque isso é heresia, isso está errado, é isso aqui. Mas se você for lá na igreja, se você for falar com o pastor, ele vai primeiramente perguntar: você tem curso de teologia? Ei, espera lá, o curso de teologia, ele é para estudar a Deus. Se eu tenho que estudar a Deus, eu tenho que ter um entendimento como Deus faz, como Deus quer, como Deus é. Como Deus quer que eu faça? Qual que é a tua vontade, Senhor? Para mim chegar aqui e fazer esse vídeo para você, eu pego a Bíblia, eu medito na palavra, eu preparo aqui uma palavra, eu faço anotações para dizer aqui para vocês, para que eu não venha falar de mim como eu quero. Eu vou falar ali porque o irmão está em pecado e eu não estou. Não tem nada disso, eu sou falho, sou pecador, mas só que tem certos tipos de coisa que devemos sim falar. Existe santidade, existe a diferença daquele que permanece no pecado e aquele que procura a santidade. Aleluia!
Esse povo de Tessalônica, eles não procuravam santidade, mas sim eles procuravam viver nas heresias que eles aprendiam. Eles procuravam viver naquilo que eles acreditavam e pronto, acabou. Eles não acreditavam que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, sendo eles mesmos que fizeram aquilo, e eles ainda não acreditavam. Por isso que eu gosto muito de ler Atos dos Apóstolos. Você que quer ser um líder ministerial, você que é um líder ministerial, você que quer que Deus te dê um chamado para pregar a palavra de Deus, que Deus te dê um chamado, um ministério para você cuidar de almas, apacentar as ovelhas do Senhor, leia Atos. Leia Atos, que você vai entender o que é ser um líder, você vai entender o que é ser uma igreja, você vai entender o que é ter um ministério, o que é cuidar de pessoas, o que é ser perseguido. Aleluia! É só ler a palavra. Mas vamos lá para a igreja de Bereia. A igreja de Bereia tem sim hoje em dia? Tem, claro que tem. A Bíblia nos diz que não existe o joio e o trigo. E o joio está no meio do trigo. O joio está no meio do trigo. Por isso que eu li ali, que Paulo diz que é necessário que haja heresia. Para quê? Para que aquele que é sincero, ele vai levantar e falar, opa, está errado. Está errado, não é isso aí não. Isso aí não está na Bíblia. Mas cadê os profetas que batem no peito e falam que eu faço, eu sou, eu quero, eu tenho, eu posso? Cadê os profetas? Falaram aqui no vídeo que eu sou profeta. Eu sou profeta e vou trazer uma palavra de Deus. É muito fácil. É muito fácil. Mas chegar aqui também e falar mentira para você é muito fácil. Aleluia. Querer seguidores, ganhar fama, querer ganhar dinheiro com as redes sociais é muito fácil. Isso está cheio. Por isso que para nós que somos verdadeiros no Evangelho, nós devemos condenar essas práticas, falar a verdade em nome de Jesus. A igreja de Bereia, ela gosta da palavra. A igreja de Bereia são pessoas, homens, mulheres humildes. A igreja de Bereia, ela examina e confere a verdade através da Bíblia. Não é só o pastor falar, opa, peraí, o pastor falou, deixa eu ler. O Paulo falou, olha que Paulo pregava e eles conferiam na Bíblia. Paulo pregava, irmãos. E muitos ali já conheciam Paulo, já sabiam quem era Paulo. Mas eles queriam conferir, opa, peraí, Paulo falou isso, deixa eu ver. Opa, o Leandro falou isso, deixa eu ver. Opa, o fulano falou isso, deixa eu ver aqui, ué. Irmãos, se tiver errado, o Espírito Santo vai te revelar na palavra. Agora, se você está comendo um alimento azedo, salgado, se você está comendo um alimento que não presta, amado, pode estar até te enchendo, mas na realidade está te inchando. Está somente te inchando. Porque o alimento verdadeiro, ele te enche da verdade, do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, aleluia. A igreja de Bereia, ela teme primeiro a Deus. Por quê? Porque não é só o homem falar. Opa, não é só você falar não, Paulo. Espera aí. Não é assim não, Paulo. Você matava cristãos. Espera aí, agora eu vou conferir aqui pela palavra de Deus se está certo. Opa, realmente, Paulo, você está de parabéns, você está certo. Eu vou seguir esse Jesus. Amados, é dessa forma. Por isso que quando eu faço os vídeos, eu falo para você, pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia e confere. Eu vou ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Opa, vamos ler. E assim nós vamos entender, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim para nós. E falando nisto, do 13 ao 18, mas vamos ler só no 18 aqui, 16 aqui, ó. Mas você pode conferir, 2 Pedro, capítulo 3, do 13 ao 18. Mas eu vou ler só do 16 aqui, ó. Falando disto, como em todas as tuas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Indoutos, sabe o que é? Ignorantes. Inconstante, sabe o que é? Variável, que não demonstra fidelidade.
O que que o 2 Pedro aqui está dizendo para nós, sabe o que? Que as pessoas, os líderes, pode pegar aí, 2 Pedro capítulo 3, pode ler, que está falando aí da vinda do Senhor Jesus, e para nós apartarmos dos falsos mestres, lê aí. Porque as pessoas acham que Jesus já não vai voltar mais, mas Jesus vai voltar sim. Jesus vai voltar. Irmão, não duvide. Jesus vai voltar. Se estão te ensinando que Jesus vai demorar a voltar, vai vir em 2050, cuidado. Jesus, ele pode vir para um todo ou como somente para você. A nossa vida é um sopro de vida. A Bíblia nos ensina que a nossa vida é um sopro de vida. Hoje eu estou aqui ministrando a palavra. E daqui a pouco, como é que vai ser? Hoje, neste momento, você está aí escutando a palavra, mas e daqui a pouco? Existe um infarto fulminante que ele caiu e morreu, pronto, acabou. Não tem tempo de enquanto tu está caindo, igual Matrix. Aí vai pedir perdão? Não vai, amado. Caiu, pronto, já caiu morto. Cuidado, muito cuidado. Um derrame cerebral. Irmão, não estou trazendo aqui algo para te causar medo. Eu estou trazendo algo aqui que é Cristo Jesus na nossa vida, que somente Ele dá a salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque é só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Ele que pode nos salvar. Não existe outro meio, outra passagem, um muro para a gente pular. Não existe uma cova para a gente passar. Não existe, amado. É a porta estreita, é o evangelho da graça. É Cristo Jesus esta porta. Se nós não virmos, nós não chegarmos ao céu por Ele, não vamos chegar por mais ninguém. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então o que eu estou dizendo, Jesus pode voltar para um todo, ponto, acabou, como a Bíblia diz, que Ele voltará como ladrão, como relâmpago. O arrebatamento, irmãos, o arrebatamento quer dizer tomado à força. Eu posso estar falando com você aqui, pronto, acabou. A câmera fica ligada sozinha. A câmera do celular vai ficar ligada sozinha. Entendeu? Então, tipo assim, isso é salvação. O arrebatamento vai acontecer. Nesta passagem aqui, muitos não acreditavam. Por quê? Porque as pessoas, os indoutos, os ignorantes, estavam inverte a palavra para trazer as coisas terrenas, para viver uma mordomia terrena, sendo que a nossa vida é nos céus. Irmãos, versículo 18, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Toda honra, toda glória nós damos ao Senhor Jesus. Irmãos, vamos ser como a igreja de Bereia. Para você que está escutando o Evangelho, para você que está escutando a palavra, talvez você esfriou espiritualmente de tanto você escutar coisas erradas, mas não conferiu na Bíblia, não conferiu, não perseverou. Amados, continue a cada dia mais perseverando na presença do Senhor. Continue. O homem é falho, o homem é pecador. Jesus te deu autoridade. Em Atos diz aqui, em Atos capítulo 2, 3, 4, você vai ler lá que aquele povo foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos oravam, jejuavam e foram cheios do Espírito Santo, que eles falavam da palavra de Deus com ousadia. Seja ousado na palavra, irmão. Jesus te deu um espírito de ousadia, não foi um espírito de covardia. Aí eu não vou falar para o irmão que ele está pecando, porque o problema é dele. O problema é dele. Eu quero ver quando Deus te cobrar o sangue da mão, cobrar das suas mãos o sangue dele. Porque a Bíblia nos ensina isso. Nós vemos as coisas erradas e eu não estou nem aí. Tem líder que fica em cima do púlpito e fica vendo o outro errar e fala, eu não estou nem aí. Eu estou querendo fazer o certo e ele não quer. Desce do púlpito, meu filho. Desce do púlpito. Deixa o pastor lá sozinho, fala, você é o líder da igreja, a igreja é sua, você fica aí sozinho. Eu vou descer e você fica aí. Desce do púlpito, tá com medo de quê? Tá com medo de perder seu título? Tá com medo de perder seu cargo? Tá com medo de perder sua posição, sua cadeira?
Tá com medo de ficar lá sentado e ninguém mais te vê? Não, desce, amado. Você começou, foi de baixo. Se você está em cima é porque Deus te deu essa autoridade, você está em cima. Mas também pela autoridade de Deus também você pode descer, aleluia. Vamos parar com essas mentiras. Vamos parar com esses blá blá blá, essas heresias. Amém? Fica com esta palavra em nome de Jesus. Atos capítulo 17, do versículo 1 ao 14. Confira em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Medita lá para você ver o que está falando também sobre os homens ignorantes, os homens orgulhosos. Isso está acontecendo no meio. Mas nós que somos pregadores da palavra, vamos falar a verdade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço do obreiro Leandro. Compartilhe este vídeo e vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, na sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Que seja cativo, nós levamos cativo a nossa obediência, em obediência a Cristo, a nossa sabedoria, para receber da sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Um abraço do obreiro Leandro, até a próxima, se assim Deus permitir. Fica com Deus.